Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao vídeo número 7, ao sétimo vídeo aqui no meu canal do YouTube, no quadro Como Entender o Novo CPC com Flecha. E hoje nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos sobre o mesmo tema. Então, ainda que esse seja o vídeo 7 do quadro inteiro Como Entender o Novo CPC, agora a partir do sétimo vídeo nós vamos começar uma minissérie falando sobre as intervenções de terceiro. Olha que coisa legal. Olha que tema legal. Me espera só mais um pouquinho. Não desliga o vídeo ainda não. Porque você pensou assim, nossa não, intervenção de terceiro, estou fora, deixa eu clicar nisso aqui. Não. Espera só mais um pouquinho. Vamos falar só mais um pouco sobre intervenção de terceiros. E aí eu encerro o vídeo, vocês desligam, tá tudo certo. Mas por hora, clica aqui ó, e se inscreve aqui nesse canal Alexandre Flecha. Bom, esse tema intervenção de terceiros é apenas o apelido de um nome maior. O nome maior, na verdade, é a intervenção de um terceiro no processo civil. Portanto, a partir de agora, nesse sétimo vídeo, nós vamos falar sobre a teoria geral das intervenções de terceiro. Essa é nova, fala a verdade. Teoria geral das intervenções de terceiro. Pois bem, intervenção de terceiro é apenas o apelido do nome maior chamado intervenção de um terceiro no processo civil. E a intervenção de um terceiro no processo civil, eu sei o que é intervenção, eu sei o que é processo civil, só me falta saber o que é terceiro. E terceiro é um conceito que se chega por negação. Terceiro é todo aquele que não é parte. Fácil isso, né? Todo aquele que não é parte é chamado de terceiro. Então, esse instituto que a gente passa a estudar a partir de hoje, nessa mini sequência de vídeos, é a intervenção de alguém que não é parte no processo dentro desse processo. E a primeira coisa que nós temos que saber é que esse fenômeno da intervenção de um terceiro no processo civil é um fenômeno excepcional. A regra é que não se admite a intervenção de um terceiro no processo civil. Aí você pensa assim, cara, eu não acredito nisso, esse tema é desesperador, eu não aguento esse negócio. Calma, esse fenômeno é exceção. Isso é boa notícia. A regra é que não se admite a intervenção de um terceiro no processo civil. E por que que é assim? Por que que não se admite a intervenção de um terceiro? Porque dispõe o artigo 5º, 54 da Constituição da República que ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Então, a decisão judicial só é capaz de produzir efeitos para aqueles que foram partes do processo. Terceiro, por não ser parte, não é atingido pela decisão judicial. O terceiro não é atingido pela coisa julgada formada naquele processo. Sabe o que isso significa? Que se a sentença não é capaz de atingir o terceiro não está autorizado a intervir no processo. Regra, a sentença só atinge quem foi parte, a sentença não atinge terceiro. Então, regra em conclusão, terceiro, também em regra, não está autorizado a intervir no processo. Mas, às vezes, a sentença produz efeitos para quem está dentro do processo e também produz efeitos para quem está do lado de fora do processo, atingindo a esfera jurídica desse terceiro. Imaginem, por exemplo, uma ação de despejo, proposta pelo locador em face do locatário. Do lado de fora, tem um terceiro chamado sublocatário. Sublocatário não é parte desse processo, pois na ação de despejo só são partes locador e locatário. Mas alguma dúvida de que quando a sentença decretar o despejo, ela vai atingir o terceiro sublocatário? É claro que vai. Então, nesse caso, já que a sentença é capaz de atingir o terceiro passa a ter o direito de intervir no processo. Perceberam, então? Regra, a sentença não atinge terceiro. Regra, em conclusão, o terceiro não pode ingressar no processo. Exceção, a sentença é capaz de atingir, em raras hipóteses, a esfera jurídica de terceiro. Então, nessas raras hipóteses, o terceiro passa a ter o direito de intervir no processo. No meu exemplo, o terceiro passa a ter o direito de intervir como assistente nesse processo. Tranquilo isso? Fácil, tranquilo, sem nenhum problema. Então,
a gente consegue visualizar que nessas hipóteses excepcionais, a sentença produz os chamados efeitos pan-processuais da sentença civil. O que é pan? Pan significa tudo ou todo. Então, efeitos pan-processuais da sentença significa que a sentença produz todos os efeitos, tanto para dentro quanto para fora do processo. Qual é, então, o fundamento para se admitir a intervenção de um terceiro no processo civil? A sentença produzir efeitos pan-processuais. Quando a sentença é capaz de produzir efeitos pan-processuais, ao atingir terceiro, terceiro passa a ter o direito de intervir nesse processo. Tranquilo? Ok. Dois, na verdade, são os gêneros de intervenção de terceiros. Existem aquelas hipóteses em que o terceiro ingressa espontaneamente no processo. Ninguém chamou o terceiro ali. As partes nem sabiam da existência daquele terceiro. O terceiro é que resolveu intervir. Essas eu chamo de intervenções voluntárias. E elas podem ser assistência, amicus curiae e recurso de terceiro. Por outro lado, o outro gênero ocorre na hipótese que o terceiro não quer entrar no processo, ele nem sabe da existência do processo, ele não está a fim de entrar, mas uma das partes é que provoca a vinda desse terceiro. Essas são as chamadas intervenções forçadas e também são 3. Denunciação da lide, chamamento ao processo e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem. Agora nós entendemos exatamente o que significa a chamada teoria geral das intervenções de terceiro. Nos próximos vídeos, nós falaremos sobre essas espécies interventivas. Ah, Flecha, quantos vídeos são? Não faço a menor ideia. Nós vamos gravando e aí vamos colocando. Quando chegar no último eu aviso. Ó, esse foi o último. Próximo vídeo já é outro tema. Combinado? Se você curtiu esse vídeo, põe aqui a sua opinião, se inscreve nesse canal, coloca lá o seu comentário, eu sempre vou responder, curte o vídeo e vamos estabelecer um contato sobre o novo CPC. Até o 8º vídeo, gente. Tchau, tchau.